Muito bem, então, dando continuidade ao que nós estávamos discutindo ontem, né? Vamos tentar entrar hoje um pouquinho aí sobre nas superfícies do tipo fronteira livre. E eu pretendo hoje, como eu falei, assim, abordar alguns resultados que são, digamos assim, na direção de obter resultados tipos que foram obtidos para o caso fechado, né, ou sem bordo também, para o caso com bordo, mas não numa generalidade assim tão grande, né? Então, hoje eu vou, digamos assim, definir, lembrar e colocar aqui, estabelecer algumas coisas que nós vamos usar aí para o restante do curso. Mas deixa eu me lembrar aqui, ontem nós falamos sobre, assim, fizemos um apanhado, né, sobre superfícies no R3, especialmente aquelas com curvatura média constante, mas no caso fechadas, né, ou mesmo não fechadas, sem bordo. E aí nós falamos lá do teorema de Liebman, né, teorema de Hartmann, e no final eu lembrei esses três resultados que são clássicos aí sobre superfícies com curvatura média constante, no caso fechadas, né? Primeiro foi esse teorema de Hopf, né, que garante que uma superfície fechada, que é topologicamente uma esfera com curvatura média constante, é, na verdade, uma esfera redonda, né, de raio 1 sobre a raiz da curvatura gaussiana. Bom, no caso, se você não assume que essa superfície tem a topologia de uma esfera, né, temos esse resultado aí do Alexandrov, que garante também que se a superfície tem curvatura média constante, ela vai ser uma esfera redondinha, no caso de ser mergulhada, né? Então, aqui é um resultado para o caso de superfície fechada, com curvatura média constante, sem assumir a topologia de uma esfera, mas assumindo que é uma superfície mergulhada. E bom, claro, né? Essa questão de ser mergulhada é de fato muito importante, como foi mostrado por Venti, né? Que de fato existem toros que são imersos e que possuem curvatura média constante. Bom, esse é o segundo resultado que eu queria apresentar. E o terceiro, para lembrar aqui, é esse resultado do Carmo Barbosa, que também não considera, para o caso de uma superfície fechada, curvatura média constante, mas no lugar de, em vez de pedir que seja mergulhada, considera-se uma outra condição, que é essa de estabilidade, não é? Que tem a ver com uma certa desigualdade integral, né? E, bom, depois eu vou lembrar isso para o caso específico que nós vamos considerar, mas eu apresentei esse resultado para que nessa lista aí tenhamos essa motivação, né, para os resultados que eu vou apresentar para o caso de fronteira livre, tá bom? Então, bom, apresentados esses três resultados, nós finalizamos dizendo o seguinte, né, seria interessante obter resultados como esses para o caso de superfícies com bordo, né? Ou seja, por exemplo, se você tem uma superfície com bordo que seja topologicamente um disco, que seria, no caso assim, né, a esfera seria o modelo lá fechado, né, sem bordo, e aí, se você considera uma semisfera, por exemplo, né, corta aí uma semisfera pelo equador, aí você tem aí essa semisfera, vamos chamar assim de calota, né, essa calota esférica aí, ela continua sendo CMC, agora uma superfície com bordo, e tem a topologia de um disco, né? No caso aí tem gênero zero e apenas uma componente de bordo. Então, digamos assim que um resultado para o caso com bordo, né, paralelo a esse resultado do Hopf, seria, né, uma superfície com bordo, topologicamente um disco, né, com curvatura média constante, então tem que ser uma semisfera.
digamos assim, que seria um resultado para o caso com bordo paralelo a este, né? No caso do teorema de Alexandrov, o resultado seria agora uma superfície com bordo mergulhada, né, curvatura média constante, então tem que ser uma semisfera, uma calota esférica. E no caso do teorema do Carmo-Barbosa, uma superfície com bordo, não se exige a questão de mergulhada, mas pedir essa questão de estabilidade, portanto, né, ter uma noção de estabilidade para esse caso com bordo. Se ela tiver curvatura média constante, então, bom, teria que ser uma semisfera. Então, é desse tipo de resultado que nós vamos dar sequência agora, né, para o caso com bordo. Mas, como eu mencionei, nós vamos, digamos assim, restringir esse ambiente, né, para onde nós vamos fazer considerar essas perguntas. Porque digamos assim, nessa generalidade toda, sem colocar condições sobre o bordo, ainda não há, digamos assim, respostas completas para essas perguntas, né? Claro, há muitos resultados parciais, e no caso aqui, por se tratar de um minicurso elementar, nós vamos apresentar resultados que, digamos assim, dão versões para esses resultados aí, mas com essa restrição, especialmente no bordo, tá bom? E a restrição que nós vamos colocar, eu já vou falar daqui a pouquinho, é desse bordo estar situado, estar colocado de uma forma mais controlada, né? Por exemplo, a gente poderia pensar numa superfície com bordo em que o bordo está sobre um plano, né? E essa superfície está toda de um lado do plano. Então, isso você te permite estudar, ter um controle maior, né, sobre a geometria dessa superfície. Por exemplo, o bordo dessa superfície pode estar sobre um elipsoide, sobre uma esfera. Então, assim, vamos tratar dessas situações em que o bordo a gente pode controlar um pouquinho mais, tá bom? No caso aqui, para a gente, vão ser aquelas superfícies com bordo do tipo fronteira livre, tá bom? Então, vou falar um pouquinho agora sobre, né, o que é uma superfície CMC do tipo fronteira livre, a fronteira livre em algum domínio, né, com alguma propriedade. Então, nós vamos falar disso agora, e aí eu pretendo hoje ainda apresentar alguns resultados, alguma coisa sobre essas superfícies de fronteira livre. E como eu disse, ao longo do minicurso, nós temos aí mais algumas aulas para frente, eu vou apresentar resultados que, inclusive, nós temos trabalhado em colaboração aí, né, que eu já até mencionei, o Marcos Petrúcio, o Feliciano, o Celso, o Alan, e outros, e aí eu vou fazer um apanhado para poder colocar esses resultados aí, mostrar algumas ideias de demonstrações e depois pontuar alguns problemas que são interessantes, né? Então, vamos tentar agora falar aqui sobre essas superfícies CMCs do tipo fronteira livre e vamos tentar apresentar alguns resultados básicos aí sobre elas. Muito bem, então, nós vamos considerar aqui um domínio, não é? No R3, estou falando aqui um domínio suave, só para a gente, né, simplificar a situação. Por exemplo, poderíamos ter aqui sei lá, uma esfera quer dizer, desculpa, uma bola, né? Então, B aí sendo uma bola, então o domínio seria suave no sentido de você ter um bordo suave aí, né? Poderia ser, por exemplo, um paraboloide, né? Imagine um paraboloide e toda a região, digamos, interna desse paraboloide. Então, isso aí seria, para a gente, um domínio aí, suave, em que o bordo é uma superfície suave, né? Poderia ser exatamente um semiplano, né? Você tem, desculpa, um semi-espaço, né? Você tem um plano como sendo o bordo. Ou seja, o domínio aqui não precisa ser limitado, tá bom? Mas somente, a princípio, ser suave, né? No sentido de que o bordo aí é uma superfície, tá bom? Muito bem, então nós vamos considerar uma superfície no R3 e que esteja dentro desse domínio,
não é? Mas dentro da seguinte maneira, o bordo da superfície, aqui no caso é uma superfície com bordo, né? Então, uma superfície em que o bordo está no bordo desse domínio e o interior de sigma no interior desse domínio. Tá? Então, por exemplo, né, a gente pode imaginar o seguinte, né, no caso de uma bola, então o disco que passa pela origem, né, ele tem o bordo ali, o disco com bordo exatamente por exemplo, uma bola unitária. E aí você considera um disco que passa pela origem de raio 1. Então, você tem ali uma superfície, não é, em que exatamente o interior está dentro da bola e o bordo, que é o círculo, né, unitário, está no bordo desse domínio, exatamente na esfera. Tá? Claro que a gente poderia considerar também um disco paralelo a esse disco que passa pela origem, né, de raio R menor que 1, que passa ali, né, tem centro no eixo aí, no eixo dos Zs, por exemplo. Então você teria uma outra superfície com essas condições aí. Tá? O bordo está no bordo do domínio e o interior está no interior aí do domínio. Claro que a gente pode visualizar vários exemplos aí. Muito bem. Uma situação assim, a gente pode considerar aí, né, uma aplicação. Bom, é o seguinte, na verdade, na aula passada nós falamos sobre a curvatura média como sendo a média das curvaturas principais, e aí, já que nós vamos falar aqui sobre, no caso, superfícies do tipo fronteira livre, eu vou apresentar já a versão, digamos assim, das superfícies de curvatura média constante, como sendo também, digamos assim, produto de um problema variacional. Tá? Ou seja, né, se você considera você tem uma superfície sigma, e aí você pode considerar uma variação, né, dessa superfície, no sentido aqui, nós vamos chamar de admissível, mantendo o bordo, satisfazendo essas condições. Né? Você considera uma família, uma variação dessa superfície, mas que ainda assim mantém, não é, o interior no interior do domínio e o bordo no bordo do domínio. É isso que nós vamos chamar de uma variação admissível, tá bom? E que no tempo zero seja a própria superfície sigma. Por exemplo, se você tem ali o equador, desculpa, o disco passando pela origem, né, uma variação poderia ser esses discos paralelos aí, né? Você discos paralelos para cima, discos paralelos para baixo, e que, certo, mantém o bordo ali na esfera, tá bom? No bordo da bola, ok? Muito bem, então observe, para cada, aqui você tem uma variação de sigma, ou seja, você agora fez essa, para cada t aqui você tem uma sigma t, que é uma variação aí de sigma, e aí, claro, para cada t você tem essa sigma e você considera a área, não é, dessa superfície. E é o que nós vamos chamar aqui de funcional área, porque para cada t aqui nesse intervalo, você tem sigma t, e aí você calcula a área, né? Como assim. Tá bom? E aí, para fins do que nós vamos considerar aqui, também a gente vai considerar aqui digamos assim, esse cilindro, né? Construído aí em torno de sigma. Tá bom? Cilindro aqui. E isso nós vamos chamar de funcional volume. Tá bom? Ok, muito bem. Tendo isso, se você considera. Bom, na verdade, antes de falar da variação, porque assim, né? Você tem aí a área, e como eu falei na nossa aula passada, a gente está interessado nas questões aí de minimização e de alguma energia, né? Onde o princípio, nós falamos do princípio da ação mínima, né? Você tem uma certa ação, e aí a gente quer olhar, ver esse princípio da ação mínima agindo de forma que a ação seja minimizada, né? Uma certa energia seja minimizada. No caso aqui, a gente está olhando aqui para a área, funcional área, temos aqui também esse funcional volume, que vai ser importante também.
Antes de falar na variação aqui, na derivada da área aqui, para a gente, porque assim, né? Se você quer olhar para digamos assim, um ponto de mínimo, né? Um ponto estacionário de um funcional, então você olha para a primeira derivada, né? Então os pontos críticos desse funcional são, não digamos assim, são os pontos estacionários. Entre os pontos críticos do funcional estão aqueles candidatos a serem, não é, pontos de mínimo, ponto de máximo, e tal. Então, nós temos aqui esse funcional área e a gente vai olhar para a derivada, né, desse funcional área. Mas antes, como nós estamos interessados em certa superfície, que tem um bordo sobre o bordo do domínio B, e pronto, nós vamos considerar alguma condição sobre isso. Vamos olhar para esse outro funcional aqui, né, que a gente olha aqui agora o cilindro, digamos assim, né, em torno do bordo aí de sigma, tá bom? Que nós vamos denotar aqui por W, só para facilitar aqui a notação. E aí definimos, fixado um θ, vamos definir esse funcional, o funcional energia aqui, que é a área, não é, de sigma menos, aí tem esse cosseno θ aqui, vezes o funcional W aqui. Claro que se θ for π sobre 2, esse termo aqui não aparece e temos apenas o funcional área, tá bom? Isso aqui só por questão de completitude, considerando todas essas situações aí, a variação, né, do funcional energia lá, ele é dado por essa expressão 6 aqui, né? Aparece aqui a curvatura média, tá? E aqui, claro, esse y aqui é simplesmente o campo variacional, né? Quando você tem a variação, e aí você tem o campo tangente no tempo t, aí é o que nós estamos chamando aqui do campo variacional. Ele aparece aqui quando você faz a derivada lá do funcional energia. Tá bom? E aí, aqui aparece a curvatura média. No caso, como é uma superfície com bordo, e a gente não colocou condição alguma sobre o bordo, aqui também aparece a derivada, né, da parte do bordo, e a expressão que figura é essa daqui. E o θ continua firme aqui. Se o θ for π sobre 2, então aparece simplesmente aqui o produto, né, de y, o campo variacional por nu. Quem é nu aqui, n, né? Deixa eu só lembrar aqui, né, essas notações que aparecem aqui. Para nós, n, como eu falei desde a aula passada, né, n maiúsculo aqui é o campo normal ao longo de sigma, né? E agora nós vamos olhar para n com barra aqui, o campo normal, no caso unitário, ao longo do bordo do domínio, tá bom? E, claro, aqui a gente vai olhar assim, vamos dizer que está apontando para fora, né, considerar essa orientação. Nu é o campo de vetor unitário normal ao bordo de sigma, né? Nós temos a superfície sigma com bordo, e aí nu é o vetor, é o campo normal unitário, apontando para fora também, e no barra porque assim, sigma está no bordo de B e também, desculpa, o bordo de sigma está em sigma e também faz parte do bordo de B, né? Está no bordo de B. Então você tem ali o vetor normal de sigma, do bordo de sigma em relação a sigma, e o vetor normal do bordo de sigma em relação ao bordo de B. Em relação a B. Ok? Então, aqui só para fins de padronização, né? Então, esses campos aqui, eles são escolhidos de forma que o normal de sigma e o normal do bordo de sigma possuem a mesma orientação, né? Do normal no barra e o n barra maiúsculo, né? Os normais de B. Bom, então, feitas essas considerações, aqui também a derivada, a variação do volume tem essa expressão. Realmente, assim, né, são expressões que, para se obter,
São cálculos simples, mas cálculos muito longos. Então, aqui a gente só apresenta mesmo para dar continuidade, mas é bastante clássico em qualquer referência aí a respeito de métodos variacionais para superfícies. É possível encontrar toda o cálculo para essas fórmulas aí. O fato aqui é que nós vamos considerar essa relação aqui, né? Na verdade, é fácil obter essa relação aqui, que o vetor conormal, né, ele é simplesmente seno de θ vezes o normal, n barra, mais cosseno de θ, o nu barra. E o normal de sigma é menos cosseno θ, n barra, mais seno. É simplesmente uma rotação, né? Você tem aqui que essas duas bases aqui, né? Possuem a mesma rotação e a mesma orientação, e você simplesmente faz aqui uma espécie de rotação de uma para obter outra. Muito bem, agora vejam, se θ vale π sobre 2, nós temos aqui que o cosseno de θ é zero, e aí nu, que é podemos chamar também de conormal, né? O normal unitário do bordo sigma em relação a sigma, é simplesmente o n barra, porque o seno de π sobre 2 vale 1. Esse n barra aqui é o normal, certo? Do bordo de B. Então, veja, se você está nessa situação em que θ é π sobre 2, e θ é π sobre 2, e o B, por exemplo, é a bola unitária centrada no zero, então esse nu é exatamente o vetor posição x, né? Porque esse normal n barra aqui é o vetor posição. Tá claro? Assim, você tem a esfera, a bola, né, sobre a esfera, o normal é exatamente, no caso normal exterior, é justamente no ponto P, é justamente P olhado como um vetor. É o vetor posição. Tá claro? Então, nós vamos considerar essa situação, tá bom? Vamos considerar... Eu coloquei aqui nessa generalidade, só para facilitar aqui, dizer, né? Olha, bom, você tem lá um domínio B, um bordo, e aí você pode olhar para uma superfície que tem interior no interior de B e o bordo no bordo, e pode fazer uma variação sem impor condição nenhuma sobre o bordo, e a fórmula de variação, né, a derivada da área e do volume são dados com essas expressões aqui, e a relação entre o normal do bordo de sigma em relação a sigma e do normal de sigma com esses outros objetos n barra e nu barra são dados assim, mas particularizando, olhando para θ igual a π sobre 2, ou seja, simplesmente olhando aqui para a área, né, a variação aqui, a área, e aí a gente olha para uma variação dessa superfície sem impor condição alguma no bordo, deixa o bordo livre, né, mas obviamente livre no bordo do domínio. Certo? Então a forma de variação, a primeira fórmula de variação é dada assim, em que aqui já não aparece esse termo, né, porque θ está sendo escolhido, se escolhermos θ igual a π sobre 2, aqui já não aparece. E temos essa expressão. E aí, obviamente, se a gente vai olhar para pontos críticos desse funcional, nós vamos impor condições aí, algumas condições vão aparecer, certo? Por exemplo, se, né, a gente pode fixar, por exemplo, olhar para, sei lá, por exemplo, variação em que o volume permanece constante, né, essa expressão aqui para a gente é constante, então a variação aqui é zero. E aí, muito bem, se é ponto crítico aqui, isso é zero, nós vamos... isso vai forçar que esse H seja uma constante, tá bom? E esse nu aqui, no caso aqui, vai ser exatamente o x, porque aí o ângulo
porque aqui esse y vezes nu vai dar para a gente justamente, vai indicar justamente a questão do ângulo que o bordo da superfície faz com o bordo de B. Então, nós vamos, coloquei essa situação, mas de maneira assim, nós vamos simplesmente facilitar aqui, considerando assim, né? A gente já pode definir de maneira geral a seguinte: olha, tem um domínio B, e aí vamos olhar para aquelas superfícies que satisfazem aquela condição. O interior está no interior de B e o bordo no bordo de B, mas o bordo, ele encontra o bordo de B de tal forma que o ângulo de contato seja constante. E, no nosso caso, o ângulo vai ser exatamente π sobre 2. Né? E aí nós vamos chamar isso de superfícies do tipo fronteira livre. Ou seja, se você... Fronteira livre vem desse caso de você estar olhando para uma variação da superfície, deixando o bordo livre, né? Fronteira livre, mas, bom, bordo livre, e quando você olha para o ponto crítico do funcional área, né, a superfície que é ponto crítico funcional área, dado aquela condição sobre o volume, então ela tem curvatura média constante, podendo ser zero, obviamente, e o bordo, o bordo encontra o bordo do domínio de maneira ortogonal, ou seja, aquele ângulo de contato é π sobre 2. Bom, então, uma superfície de fronteira livre nós vamos considerar assim. Mas o nome fronteira livre vem exatamente por o bordo estar livre ali para variações da superfície. Muito bem, exemplos disso daí, né? É claro que o exemplo mais simples aqui é quando você pega um disco que passa pela origem, você tem a bola, vamos pegar o domínio aí B, é uma bola que passa é uma bola centrada na origem, então qualquer disco que passa pela origem satisfaz essa condição. Não é? O bordo encontra, justamente, né, você está pegando um plano ali, cortando ali pelo equador, o bordo vai encontrar o bordo da bola, que é a esfera, justamente fazendo um ângulo constante, π sobre 2. Aqui tem esse exemplo aqui, considerando outros discos, mas aí já não são do tipo fronteira livre, né? São do tipo capilar, que a gente fala, porque o ângulo vai ser diferente de π sobre 2. Tá bom? Então, aqui é só uma figurinha, aqui é o caso de fronteira livre, e aqui é o caso não de fronteira livre, né? Mas ainda assim fazendo um ângulo constante aqui. Muito bem, é claro que, assim, né, no primeiro momento, quando você define uma superfície dessa, é encontrar exemplos, né? Primeiro, domínios e Bs e exemplos, né? Aqui eu estou apresentando um domínio B, que é a bola, e apresentando um exemplo aí, no caso, esse disco. Eu já vou falar de outros exemplos no disco, mas antes, imagine agora que você tenha um paraboloide, tá bom? E o domínio B é esse paraboloide, tá certo? Que é a parte de dentro, temos aí o bordo sendo o paraboloide. E aí, claro, qualquer plano que você pegar aí, né, vamos pensar que é um paraboloide, em que você considerou aí uma parábola para rotação em torno do eixo dos Zs, por exemplo. Então, qualquer plano ortogonal ao eixo dos Zs determina aí um disco cujo bordo vai encontrar o bordo, né, desse domínio B, que é o paraboloide, e fazendo o ângulo constante. Pergunta é, tem algum desses discos aí em que o ângulo vai ser exatamente π sobre 2, né? Vai ser um ângulo, vai ser uma de fronteira livre? Ou outra pergunta, né? Encontrar outros exemplos, né, diferentes de disco aí, e que ainda assim faz um ângulo constante, né, com o bordo aí, e possivelmente um ângulo π sobre 2 também, né? Se você considera um plano, né, um semi-espaço, aí você pode pegar, por exemplo, sei lá, vamos pensar assim, né? Pegue um catenoide, a superfície é um catenoide, e aí agora você corta esse catenoide aí, claro, né? Com um plano, corta de maneira ortogonal ali
o eixo de rotação desse catenoide. Então, qualquer um dos semi-espaços, você tomando para ser o B, né, o domínio B, aí você tem uma superfície em que, né, que é esse pedaço do catenoide que fica aí para dentro, uma superfície que faz um ângulo constante com o bordo de B. Né? Ou seja, aqui a gente pode ficar pensando em vários exemplos e tal, e considerando superfícies simples, que pedaços dessa superfície estão dentro de B e satisfazendo essa condição. Mas no caso da bola aqui, deixe-me apresentar aqui, digamos assim, uma receitazinha, né, para a gente construir mais exemplos. Porque, claro, eu falei do disco ali, mas você pode imaginar que, assim, por exemplo, vamos pensar aí, pega uma superfície de curvatura média constante que seja de rotação e, claro, a rotação seja feita em torno do eixo dos Zs, de uma curva, e aí você tem uma superfície aí CMC. Então, a porção dessa superfície, se houver, claro, né, que esteja dentro da bola de raio 1, por exemplo, então ela vai uma superfície CMC dentro da bola e a parte de encontro, né, obviamente, a parte da bola tem o bordo ali que pega a esfera, ela vai fazer um ângulo constante, porque é uma superfície de rotação, né, e justamente você está considerando a interseção dela ali com a esfera. Então, a parte de dentro, ou seja, na verdade, se você pega uma superfície de rotação em torno do eixo dos Zs, você sempre encontra aí suponha que ela seja CMC, né, tem curvatura média constante aí no R3, e aí você pega uma bola de raio grande para ser, uma bola centrada na origem, né, por exemplo, para ser o domínio B. Então, a porção que fica dentro dessa bola aí é um exemplo, tá bom? Claro, um exemplo que faz ângulo constante. Não estou dizendo que é um exemplo do tipo free boundary, tá? Mas aqui a gente tem uma receitazinha para construir esses exemplos aí. Né? Uma receitazinha, por exemplo, você considera uma curva, né? Beta, né? Que é beta x de S, 0, z de S, uma curva suave aí em R3, vamos pensar assim. E aí você considera essa função aqui, seria, digamos assim, a função que mede os pontos críticos da altura aqui de beta, z. E aí essa função, o mede os pontos críticos, não, desculpa, que está sobre o conjunto de pontos, fora dos pontos críticos, desculpa, e que vai medir, de certa maneira, aqui, né, uma inclinação da retangente a essa curva. Então, construída essa função g aqui, você pode garantir que a rotação dessa curva beta aí vai gerar uma superfície que vai ser de fronteira livre dentro de uma bola de determinado raio. Como? Se você garante a existência de dois pontos, né, S1 e S2, S1 menor que S2, claro, onde faz sentido aqui, né, onde está definida aqui a curva, tais que essa inclinação, digamos assim, é zero, não é? A curva beta que está sobre a esfera de raio R, Rzinho, né? E, claro, tem a porção aqui entre S1 e S2 que está dentro da curva, né? Um pedaço da curva que está dentro da bola de raio R. Então, a superfície obtida pela rotação, né, desse pedaço da curva aí, ao redor do eixo Z, essa superfície está dentro da bola centrada em zero de raio R, esse Rzinho aqui, né, onde o tamanho aqui dessa ponto, né, desses extremos aqui da curva. E mais, essa condição aqui vai garantir que ela intersecta o bordo de maneira ortogonal, o bordo dessa superfície. Tá bom? Então, isso aqui é só uma maneirazinha de você construir exemplos de mínimas de rotação aí, que
tenha fronteira livre dentro de uma bola. Agora, obviamente que se você não impõe essa condição aqui, você vai construir, dependendo dessa curva aqui, você vai construir semi-Cs que fazem um ângulo constante, é do tipo capilar, como eu falei, né? E com uma porção aí dentro da bola. Tá bom? Então, vamos lá. É claro que, dependendo dessa curva, a superfície que está lá dentro pode ser uma semi-C, né? Pode ser mínima, e o fato é que você constrói porções aí dentro da bola que faz ângulo constante. Tá? Eu não vou mostrar essa formulitazinha aqui, mas, bom, isso é mais só para poder deixar aí como... Porque, claro, nós falamos de semi-Cs, de fronteira livre, dentro de um domínio B, e aqui, claro, quando se pega uma bola, você tem essa receita para construir vários exemplos. E os exemplos são assim, né? Por exemplo, pedaços de superfícies de rotação semi-C dentro da bola. E aí, claro, você pode ajeitar essa curva aí, ou o tamanho do raio, de forma que você consiga que o pedaço lá dentro seja de fronteira livre. Mas você tem muitos exemplos aí de CMCs. Ok? Então, um exemplo interessante, não vou apresentar essa prova aqui, é quando você considera, não é, um pedaço de uma catenária, quer dizer, desculpa, você considera uma catenária, e aí é fácil mostrar que essa curva catenária aí satisfaz, né, as condições lá daquele lema, né, para algum R1, R2, e dependendo, você sempre pode encontrar um pedaço de um catenoide, digamos assim, dentro da bola, do raio que você quiser, que seja de fronteira livre. E no caso, por ser um catenoide, é um exemplo de uma superfície semi-C, no caso mínima, né, de fronteira livre dentro da bola. E que seja, claro, diferente ali do disco, porque o disco era o exemplo mais simples. Né? Então, tá aí, você consegue um catenoide. E, claro, pedaços de superfície de Delaunay também você consegue ajeitar de forma a ficar dentro da bola aí. Delaunay, no caso, é de rotação, tem curvatura média constante, e de forma que fica aí dentro da bola, fazendo um ângulo constante igual a π sobre 2 com o bordo aí da bola. Ok? Então, o catenoide. Muito bem, agora eu quero apresentar, gente. Então, nós temos aí o que é mínima o que é CMC de fronteira livre, temos aí alguns exemplos, alguns domínios B e alguns exemplos aí nesses domínios. E agora, claro, vamos então falar de algumas respostas ou propriedades, digamos assim, também, né, dessas superfícies que são CMCs e que fazem ângulo constante aí, com o bordo de um domínio. E como eu disse, aqueles três resultados, teorema de Hopf, teorema de Alexandrov, teorema de do Carmo Barbosa, são, digamos assim, resultados que a gente gostaria de obter para a superfície com bordo, e aí nós vamos tentar obtê-los aqui para esse caso de superfície com bordo do tipo fronteira livre, e a fronteira, do tipo fronteira livre no sentido de que tem um domínio B lá e tal, né? Não necessariamente a bola é o nosso domínio B, tá bom? Poderia ser um semi-espaço, poderia ser um paraboloide, não é? Poderia ser a bola, um elipsoide. Muito bem. Aí eu quero agora apresentar, no caso aqui, alguns exemplos de resultados simples sobre essas superfícies do tipo CMC, de fronteira livre, na bola. Tá bom? E aí depois a gente faz algumas coisas em domínios diferentes e vamos tentar responder aí algumas questões relacionadas com aqueles três teoremas que eu mencionei para outros domínios. Mas, primeiro, eu quero apresentar aqui o caso da bola. Tá bom? Então, deixa eu só colocar aqui que acabei que... Deixa eu colocar aqui o meu... Abrir aqui a mesinha para a gente fazer aqui alguma coisa.
Vou mudar aqui. Isso, muito bem. Então, vamos lá. Eu quero apresentar aqui um resultado, que é o primeiro, né, relacionado com aquele, que o teorema de Hopf, que é o conhecido teorema de Nietzsche, tá? Que vou colocar assim, teorema. É um teorema de unicidade, tá? Teorema de Nietzsche. E o seguinte, eu estou, na verdade, assim, apresentando também esse resultado aqui, e nesse mini curso, assim, poderia, bom, um resultado clássico e tal, mas eu quero apresentar, assim, o resultado, obviamente, mas eu quero dar uma pincelada aqui na prova desse resultado, que é uma prova que eu vou chamar assim de, não é moderna, não seria boa palavra, mas é uma prova nova, né? Diferente da prova clássica dada pelo Nietzsche, e é uma prova que foi dada aí pelos nossos colegas aí, né? Yuri, o Ronei e o Feliciano. Então, bom, esse é o primeiro resultado aqui, no caso do domínio B sendo a bola, mas relacionado com aquele teorema de Hopf, tá bom? E aí o resultado é simplesmente esse, né? Então eu vou deixar aqui assim, B aqui é a bola, tá bom? Vou fazer assim, bola unitária, tá? Centrada na origem. Na origem. Bom, e né, vou considerar aqui sigma 2, né, uma superfície. Superfície semi-C do tipo fronteira livre, tá? Depois eu vou fronteira livre. Com topologia de um disco. Então, sigma 2 é totalmente geodésica. Ou seja, é um pedaço de um plano, não é? E, no caso aí, por ser de fronteira livre, é exatamente o disco a menos de rotação, o disco que passa pela origem aqui, desculpa, não é isso. No caso SMC, é uma calota esférica. Bom, é totalmente umbilical. Essa é a melhor maneira de colocar aqui, né? Umbilical. Ou seja, se for mínima, né, é esse disco, porque é de fronteira livre, né, é o disco passando pela origem, e no caso aí, se não for, se for uma CMC com curvatura média diferente de zero, é uma calota esférica, tá bom? Ou seja, totalmente umbilical, né? Lembre que, sendo umbilical, é um pedaço de um plano ou é um pedaço da esfera, né? No caso aqui, tem a topologia de um disco e é de fronteira livre, então é uma calotazinha dessa daí. Tá ok? Então, esse é o teorema do Nietzsche. Eu depois vou colocar o ano aqui, mas... Enfim, a prova desse resultado, tá? Eu só vou dar uma pincelada aqui, bem assim, realmente, sem muitos detalhes, até porque um... Bom, vou dar só umas ideias aqui, mas eu quero deixar claro que essa prova aqui é uma prova né, que foi dada recentemente pelo Yuri. Bom, vou colocar assim. É o Yuri Domingos, né, o Ronei Santos e o Feliciano Vitória. Sei lá, 2021.
Ok? Então, a prova, ela é assim. Por que eu quero apresentar? Primeiro, assim, que é uma prova diferente, recente, e uma prova que utiliza apenas desigualdades integrais, né? E os ingredientes são os seguintes, né, da prova. Então, primeiro, bom, eu vou colocar assim, né, já de uma vez. Primeiro, é possível verificar o seguinte, que a integral do... Bom, eu vou colocar assim, sem ficar módulo de A ao quadrado, menos 4h ao quadrado, d sigma, vou fazer assim, tá? Isso é sempre maior ou igual a meio, meio, menos meio, meio, depende da orientação, né? Vamos colocar assim, da integral no bordo da derivada, derivada normal da segunda forma fundamental, norma da segunda, desculpa, norma do... Bom, deixa eu fazer assim, quadrado, menos 4h quadrado, tá? Isso, claro, vezes... Bom, isso não ficou bem bom assim, mas... Bom, 1 sobre... Vou fazer assim para facilitar. Bom, vamos fazer assim. Tá, vamos lá. Essa desigualdade aqui, ela vai ser válida, né? Eu vou considerar aqui esse tensor de umbilicidade, né? A norma dele ao quadrado aqui é simplesmente o módulo de A ao quadrado, só para simplificar ali a notação, menos 4h ao quadrado. Lembre que a gente está considerando o H como sendo a média, né? As curvaturas principais aqui. Muito bem, então, beleza. Isso aqui é o próprio, né, módulo de φ quadrado. E aqui também. Então, assim, essa desigualdade aqui, ela vai ser verdadeira se sempre que essa superfície não for umbilical. Tá bom? A gente sabe o seguinte, no caso de uma superfície, o conjunto dos pontos umbílicos é um conjunto discreto, tá bom? Então, assim, caso ela não seja umbilical, tá bom? Então, essa desigualdade aqui, ela é verdadeira, tá bom? Se sigma não é umbilical, totalmente umbilical, não é totalmente umbilical. Totalmente umbilical. Umbilical, tá bom? Se não é totalmente umbilical, vale essa desigualdade aí, onde, tá certo? Ou seja, a média do tensor de umbilicidade é maior ou igual à média da derivada normal do tensor de umbilicidade. Tá? Esse aqui é esse cara aqui, né? Esse cara. Tá? Isso sempre ocorre se ela não for totalmente umbilical. Ok? Isso é uma desigualdade que o Yuri, o Rounet e o Feliciano mostraram. E a utilidade dela ela aparece quando você olha para essa derivada normal aqui do tensor de umbilicidade, né, no bordo, em relação aqui ao nu. Isso você tem um cálculo explícito para essa expressão aí, tá bom? Isso daí, na verdade, é menos 4, ou seja, na verdade, é quase que ela é uma autofunção para o problema de Steklov, né? A menos da equação de Simon, que eu vou falar aqui um pouquinho já. Mas, enfim, a derivada normal do tensor de umbilicidade é menos 4 vezes o tensor de umbilicidade quadrado, né? A norma. Tá bom? Então, isso daqui, agora, colocado aqui, nessa expressão, né? Vamos ver como é que fica. Mas, enfim, gente, essa desigualdade aqui, olha, ela vem de onde, né? Ela vem da identidade de Simons. Bom, desigualdade de Simons, né? Identidade de Simons, mas aí você consegue
colocar uma desigualdade, né? A desigualdade, essencialmente, aqui é meio laplaciano da norma de φ quadrado. Isso é sempre maior ou igual a menos norma de φ à quarta, tá? Mais 2 norma do gradiente da norma de φ aqui quadrado. Então, essencialmente, para se obter essa desigualdade aqui, é uma integração aí, usar a integração por partes. E claro, né, se você, para aparecer esse termo aqui assim, você faz uma perturbaçãozinha, digamos assim, sai fora um pouco dos pontos umbílicos e simplesmente faz uma integração por partes e você vai obter essa desigualdade aqui. Bom, não vou apresentar a prova disso daqui, mas temos essa desigualdade. Agora, com o cálculo dessa derivada normal, né, então nós temos aqui que meio, você joga aqui meio, né, meio, e divide, a gente fica com isso daqui, menos 2. Né? Então, vamos lá, deixa-me jogar para o lado de cá, como é que nós vamos ter isso daí. Né? Então, deixa eu voltar aqui. Então, nós vamos ficar com uma situação assim. Né? Claro, aqui a norma de φ quadrado é simplesmente... norma de φ quadrado é 4 h ao quadrado, desculpa, na verdade, norma de A, então, menos 4h ao quadrado, isso fica igual a 2K, né? Aqui, 2K, onde K é a curvatura gaussiana. 2K. Ok? Então, do lado esquerdo lá da integral, nós temos aqui 2K, tá? Isso maior ou igual que... Aí aqui nós vamos ficar com 2, né? 2... Deixa eu voltar aqui, só para lembrar aqui. Aqui, né? Se assim fica... Joga meio, fica e divide, então fica 2, né? Menos 2. Então aqui nós vamos ficar com menos 2, aqui no bordo, né? ds, vamos fazer assim, ds, tá certo? Então, na verdade, desculpa, aqui pela orientação, na verdade, deixa eu só voltar, só corrigir aqui, é porque eu estou tomando a orientação aqui vai ter que ser o externo, né? Então aqui é sem esse menos aqui, sem o menos aqui, certo? 4, isso. Não, pera lá. Não, é isso mesmo aqui, menos aqui. Menos aqui. Aqui, na verdade, é que vai ficar menor ou igual com a orientação assim. Vai lá. 2. Isso, com essa... desculpa aqui, né? Com a orientação que aqui fica menos, tá? Aqui fica menor ou igual. Menor ou igual. Tá? Menor ou igual. Muito bem. Então, aqui, nós vamos ficar com, aqui, claro, menor ou igual. Opa. Não. Eu fiz confusão aqui, pera lá. Deixa eu voltar aqui de novo. Aqui é maior ou igual, tá certo. Maior ou igual. Como estava. Aqui também continua menos. Pronto. E aqui é que eu tenho que corrigir aqui. Aqui é menos. Tá certo? Aqui é a equação de Gauss. Né? Então, é menos aqui. Tá ok? É isso. Menos. E aqui... aqui...
Ali menos, aqui menos. Tá, vamos ver aqui. Então, isso daqui nós temos que a integral de K em sigma mais a integral da curvatura geodésica no bordo de sigma, né? Isso é 2π, característica de Euler, de sigma, né? A gente abordou isso aqui na aula passada, tá bom? Então, aqui, se a gente coloca aqui menos 2, aqui fica menos 2, aí a curvatura geodésica, por ser free bond, isso daqui é 1, não é? Aqui fica menos 4. E, bom, então aqui nós vamos ter 4π, menos 4π, né? Característica de Euler, tá certo? Menos, no caso, tinha que ter o mais aqui, caramba. É o menos que tinha aqui. Bom, eu errei um sinal aqui, eu acho. Tá? Bom, enfim, aqui teria que ser menos 2, característica de Euler. Oh, desculpa, menos 2, integral aqui, ds, é isso, aqui. E pronto, isso aqui cancela com esse aqui. E aí a gente fica que a característica de Euler é menor ou igual a zero. Então, se você assume que sigma tenha, né, a topologia de um disco, a gente sabe que isso aqui é 1, né? É maior, estritamente maior que zero, desculpa, estritamente maior que zero. Né? Então, por essas contas, isso aqui a gente chegaria numa contradição, tá bom? Porque, veja, aqui nós estamos assumindo que ela não é totalmente umbílica, né, para obter essa desigualdade aqui. Aqui, meio. Né? Maior ou igual a meio, aqui tem menos. Se ela não é totalmente umbílica, a gente obtém, então, que a característica de Euler é menor ou igual a zero. Como se a gente assume que ela é, então, topologia de um disco, é estritamente positivo, isso dá uma contradição. Portanto, ela tem que ser totalmente umbílica. Tá bom? Ou seja, essa condição aqui não pode acontecer caso a característica de Euler seja positiva. Tá bom? Então, assim, a gente obtém esse teoremazinho aqui de Nietzsche para o caso da bola, em que o domínio B é uma bola. Tá? Pergunta o que acontece se você, por exemplo, tem um outro domínio B que seja diferente da bola, mas com simetria suficiente aí para você poder trabalhar, né? Por exemplo, um elipsoide, né? Considera no lugar da bola agora um elipsoide, né? O bordo é um elipsoide, a parte, o B aí é toda o bordo elipsoide com a parte interna. E o que acontece, né? Se você tem uma semi-C de fronteira livre ali, o que acontece? Ela tem a topologia de um disco, né? Tem que ser totalmente umbílica e tal. Então, para um domínio um pouquinho diferente da bola, você já pode colocar essa questão. E, bom, enfim, depois nós vamos falar um pouco mais sobre domínios diferentes da bola. Estamos pensando aqui na bola, porque a bola é uma situação mais fácil de ser tratada. Um outro resultado, e esse é o seguinte, eu vou fazer a prova dele, mas antes eu vou fazer uma desigualdade isoperimétrica. 11 horas. Um outro resultado que eu quero apresentar aqui é o resultado relacionado com o teorema de Alexandrov, mas, claro, vou colocar assim, até como nome, Alexandrov, mas assim, eu não vou apresentar a prova desse, porque eu vou apresentar um outro primeiro, mas assim, sei lá, Alexandrov, que é o seguinte, né? Se sigma, então, como sempre, eu vou pegar aqui sigma 2, tá bom? Aqui na bola, tá bom? Uma superfície CMC, né, de fronteira livre, tá
tá bom? Fronteira livre, em que B é a bola unitária. Unitária e centrada na origem, tá bom? Centrada na origem. Então, vamos lá. Se... bom, eu vou colocar assim, se... Não, um aqui, eu vou fazer assim, né? Se o bordo de sigma 2 aqui está contido numa calota aberta, está... bom, está numa calota aberta de S2, vou fazer assim, S2, então, sigma 2 é uma calota. É totalmente umbílica, vamos falar assim. Totalmente umbílica. Umbílica. E 2 aqui, na verdade, agora se sigma toda está numa calota, né? Não precisa pedir que ela seja a calota aberta, porque a calota aberta aqui eu quero dizer assim, né? Sei lá, você está aí com a esfera, e aí o bordo está nessa região aqui, não pega o equador, tá bom? A calota aberta que eu quero dizer é uma calota sem o equador. No caso, se sigma 2 está numa calota, então ela é totalmente umbílica. Numa calota da bola, tá? Então, sigma 2 é aqui, totalmente umbílica. A calota da bola é um semi-espaço, né? Oi? Você quer dizer aí um semi-espaço da bola, metade da bola, o interior da bola? Que é essa calota da bola? Desculpa, na verdade seria tipo uma semibola, né? Na verdade, porque é sigma 2 toda, né? Exato. Na verdade, está numa semibola da bola, ou seja, essa palavra calota aqui não está boa, né? Mas não, seria... Porque nessa primeira parte aqui, o bordo está numa calota aberta, está lá na esfera S2, né? Agora, realmente, nessa outra parte aqui, aqui a gente está pedindo uma condição só sobre o bordo, e aqui a gente está pedindo uma condição sobre sigma toda. E aí, claro, como sigma está... né? Então, ela estaria aí na parte de dentro de uma calota. Dentro assim, né? Pode passar o bordo, pode pegar agora pode pegar também aqui o bordo dessa semibola, né? Essa calota. Quem é esse teorema, Ezequiel? Como? E quem é esse teorema? Então, na verdade, assim, a condição 1, essa condição 1, não, desculpa, a primeira parte, ela foi demonstrada na verdade, foi demonstrada pelo Rose e o Soan. Eu coloquei aqui Alexandrov, né, mas porque eles usam o método de reflexão de Alexandrov. O método de reflexão de Alexandrov. Mas essa condição 2 aqui, desculpa, essa outra parte 2 aqui, aí a gente já pode fazer isso usando uma desigualdade, a mesma desigualdade que uma desigualdade isoperimétrica utilizada pelo Alexandrov para mostrar o teorema de Alexandrov, sabe? Então, essa segunda parte aqui, na verdade, ela já sai com a mesma ideia da prova do teorema de Alexandrov, né? Que o Alexandrov, eu estou falando do teorema de Alexandrov, aquele de que se é mergulhada, CMC, fechada, então tem que ser uma esfera, né?
E aí, para provar esse teorema, uma maneira de provar esse teorema é você usar que uma desigualdade integral, né? Que o inverso, a média do inverso da curvatura média, quando a curvatura média é constante diferente de zero, é menor ou igual ao volume de uma região englobada que tem a superfície como um bordo. E a igualdade só ocorre se for uma calota, se for uma esfera. Eu vou falar da prova desse teorema de Alexandrov depois, porque eu quero usar justamente para provar essa mesma parte 2 aqui, é a mesma ideia para provar o teorema de Alexandrov usando essa desigualdade. Tá? Então eu vou... E no fundo aqui é assim, né? Se esse cara aqui está numa calota, você consegue um vetor A tal que x produto interno com A é sempre maior ou igual a zero, né? É uma função não negativa. Se for mínima por ele, aqui no caso de mínima é mais simples, né? Se for mínima, é direto esse tipo de coisa, porque você tem assim, né? Se no caso a curvatura média for zero, aí é simples, por quê? Porque quando a curvatura média é zero, a gente sabe que as funções coordenadas valem zero, o Laplaciano é zero. E elas são harmônicas, né? E mais, a gente tem que a integral ao longo do bordo, se quiser, e também ao longo de sigma, dessas funções coordenadas, também vale zero. Elas têm média zero. Claro, eu estou falando função coordenada, mas pode ser, eu vou chamar xi aqui, bom, não precisa ser só coordenada, né? Então, você tem uma função g do tipo x vezes um vetor fixo A, tá? Justamente por causa disso aqui, para as funções coordenadas, você tem que o Laplaciano de g vale zero, se ela for mínima, né? E a média dessa função g no bordo é zero. Então, o que acontece? Se a sua superfície está o bordo está numa calota, o bordo, isso significa que você encontra um A tal que essa função g é maior ou igual a zero ao longo do bordo de sigma. Tá claro? Né? Se o bordo estiver numa calota. Então, você, sei lá, né? Está aí numa calota, por exemplo, aqui você tem esse vetor A aí, que seja o vetor E3 aqui. E aí, se o bordo está por aí, qualquer ponto, né, que você pegar aí, sobre o bordo de sigma, esse vetor aí, né, aqui o vetor posição x vezes esse vetor, é sempre maior ou igual a zero. O ângulo aqui é menor, desculpa, do que π sobre 2, né? Menor ou igual. E aí, no caso aqui, como ela é não negativa e essa integral é zero, então a g passa a ser zero no bordo. Ela é maior ou igual a zero, a integral é zero, então isso implica que ela é zero no bordo. Mas ela é harmônica, né? Então, aí o princípio do máximo, ou uma integração por parte, diz que essa função aqui é constante ao longo de sigma, né? Essas condições aqui implicam que G é constante. E aí, claro, ser constante é porque ela está num plano, né? Num plano, essa função aqui. Ser constante ao longo de sigma é porque sigma está num plano. Plano C determinado, plano π determinado por C. Então, ela é totalmente geodésica, né? E é um disco. Agora, no caso em que H é diferente de zero, aí já não dá mais para usar esse raciocínio aqui, porque primeiro que ela já não é harmônica mais, né? Aqui o Laplaciano aqui já aparece a curvatura média e
E a gente já não tem mais essa condição aqui. Bom, mas enfim, dá para a gente obter uma outra desigualdade e tal, e trabalhar isso. Mas eu vou deixar esse resultado eu queria apresentar aqui só para... É mais por causa do tempo que eu quero fazer o seguinte, porque eu vou acabar usando isso também depois, que é uma desigualdade isoperimétrica. Tá? Beleza, Marcão? Então, esse aqui, no caso de mínimo, é simples fazer esse, tá? Esse caso aqui, né? Só precisa desse caso. Esse aqui com maior razão. Agora, no caso em que a curvatura média é diferente de zero, a gente precisa fazer um pouquinho mais. Muito bem, então deixa eu apresentar aqui um outro resultado para a gente. Aí, olha, eu vou voltar nesse teorema de Alexandrov, porque eu vou usar uma desigualdade que aparece aí para fazer outro resultado, mas enfim. Deixa eu me mostrar aqui agora uma desigualdade isoperimétrica. Envolvendo a área bom, envolvendo uma energia aí nessas CMCs de fronteira livre. Tá? Então, deixa eu escrever aqui assim como teorema. E eu estou fazendo isso porque daqui a pouquinho vamos falar mais sobre resultado de classificação, eu vou acabar usando essas coisas. Né? Eu quero usar isso. Então, aqui é uma desigualdade isoperimétrica. Desigualdade isoperimétrica. Que é a seguinte, olha, então não vou ficar escrevendo muito assim, sigma 2. Aqui também, no caso, eu vou pegar primeiro nessa situação, mas é possível a gente depois pensar, né, em outras. Isso aqui é a bola, tá? A bola unitária. Centrada na origem. CMC. Aqui é uma CMC. Fronteira livre. Muito bem. Então, o que nós temos é que a integral de h ao quadrado... Na verdade, minto. Isso aqui não precisa ser CMC. Não precisa. Mais um de sigma. Isso é maior ou igual a 2π. Tá? E a igualdade ocorre se somente se é totalmente umbílica. Ou seja, uma calota, né, ou um disco, né, dependendo aí Muito bem, então essa desigualdade isoperimétrica, eu quero dar uma ideia da prova desse resultado aqui, tá bom? Aí, bom, para fazer essa prova aí, claro, eu vou tentar, digamos assim, simplificar um pouquinho aqui a conta, mas então, assim, bom, tem algumas maneiras de fazer a prova desse resultado aí, né? Esse resultado, da forma que eu coloquei, ele foi primeiro apresentado pelo Ross e o Vergasta, né? Ross Vergasta. E eles só fizeram a parte da desigualdade, né? A parte da rigidez aqui, eles não trataram esse caso. Depois, pelo o Volkmann, na totalidade, incluindo a rigidez. E no caso de, bom, para H igual a zero, né? Por exemplo, se você pegar a mínima, que é o resultado que a prova que eu quero fazer é essa daqui, na verdade,
do Shen, ela foi feita pelo Shen, tá? Na verdade, pelo Shen. Poxa, pelo Shen. Tá bom? Puxa, me lembra aí, Marcão, foi Muito bem, pelo Shen, e para o caso de mínima, tá bom? Ou seja, no caso de mínima que você tem uma superfície mínima de fronteira livre, tá? Aqui no caso mínima de fronteira livre, a área, porque se ela é mínima, isso aqui, né, zero, a área é maior ou igual à área de um disco, que passa pela origem, 2π. E a igualdade ocorre se somente se ele é exatamente o disco. Tá bom? Muito, é isso que eu queria lembrar aqui. Pô, isso aí, quando é zero, foi feito pela Fraser. É um resultado, né, da Fraser e o Shen. Tá bom? Muito bem, então eu quero apresentar aqui uma ideia da prova desse resultado aí. E, bom, justamente por causa das ideias, assim, na verdade, a prova feita pelo Ross é diferente da prova feita pelo Volkmann e também é diferente do caso feito para o caso mínimo feito por Shen e a Fraser, sabe? Mas a prova feita pela Fraser e Shen, né, é a mesma que dá para aplicar para fazer a prova que foi dada a prova do resultado para o caso mínimo, você pode utilizar para fazer para o caso geral. Aí. Tá? Então, é simplesmente onde ocorre a diferença, é onde aparece porque o que acontece é que há um campo considerado, e por causa que a ideia é a seguinte, você tem uma superfície freebound na bola, então você vai fazendo deformações conformes da bola, e automaticamente você está fazendo dessa superfície, e aí vê o que acontece com a área da superfície ao fazer essa deformação conforme. E a ideia é que essa área ela vai, né, digamos assim, tendo esse controle aí pela área do disco. Né? Então, não a área se fosse mínima, né, mas da energia aqui. E aí esse campo, na verdade, é o cálculo do divergente. Se for mínimo, aparece uma expressão. Se não for mínimo, aparece uma expressão diferente. Então, é mais a questão do divergente. Então, eu vou dar uma ideia aqui da prova para o caso mínimo e onde aparece lá o divergente, se não for mínima, aí dá para mudar lá, dá só um pouco mais de conta e tal, para controlar isso, para aparecer a energia completa como está aqui. Tá ok? Então, vou dar uma ideia aqui desse resultado. O que é interessante isso? Olha, exatamente, está dizendo que a área do disco, entre aquelas de fronteira livre, vamos pensar pelo menos para as mínimas, né? as mínimas, ou seja, curvatura média zero, está dizendo que a área do disco é a cota inferior e ótima, né, para a área de todas as mínimas de fronteira livre. Claro que isso já te dá uma intuição pelo esse resultado que eu apresentei antes, só a título de informação, né? Porque o disco, nós vimos assim, né? Você pega ali uma mínima, por exemplo, ela não pode estar toda dentro de uma calota, né? Fechada ali, desculpa, dentro de uma semibola, né? Senão ela tem que ser exatamente o disco. Então, isso está dizendo que se você pega uma mínima que não é um disco, ela tem que cortar ali o disco, né? Ela não pode ficar dentro de uma calota. Então, assim, pelo menos para a curva a gente sabe isso, né? Quando você pega uma curva na esfera que não fica dentro de uma calota, o comprimento dela é maior do que o comprimento ali do equador, maior igual, né? E dá igual se for o equador. Aqui está ocorrendo algo mais ou menos assim, né? Você tem uma mínima na bola de fronteira livre que ela não pode ficar dentro de uma calota, a menos que seja um disco. Então, como ela está cortando muito o disco ali, então a área dela tende a ser maior, né, do que a área do disco. No caso, vamos falar aqui no caso de mínima. Né? Então, é isso, a ideia desse resultado. E no caso, a área do disco é a
área ótima, né? Ali ela só ocorre a igualdade só para o disco. Se não é disco, a área então cresce, fica estritamente maior do que a área do disco. Ok? Então, vou dar uma ideia da prova desse resultado aí. Ok, vamos lá. Abrindo mais um aqui. Ok, então, prova. Prova da desigualdade isoperimétrica. Então, olha, eu não vou entrar no detalhe de como encontrar esse campo, não é? Porque ele vem justamente desse fato, assim, quando você faz uma deformação conforme da bola, pelo menos no caso do bordo, você consegue controlar, você sabe explicitamente qual é a expressão dessas transformações conformes. E a ideia é quando você faz mudança conforme ali, você vai olhando para a área, no caso de mínimo, né? Você vai comparando as áreas e a área tende a crescer, o comprimento do bordo. Então, o que nós vamos fazer aqui já é explicitamente considerar esse campo aí, tá? E vamos usar o teorema da divergência para poder ir em direção à prova desse resultado aí, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fixar aqui um ponto, tá? Um ponto Y aqui no bordo da bola, tá bom? E vamos definir o seguinte definir o seguinte campo. Vou denotar ele assim como W de x, como sendo aqui meio do vetor posição x, tá? Menos aqui x menos y sobre norma aqui de x menos y ao quadrado. Tá? Bom, então, o que nós vamos fazer? Nós temos lá a superfície, fazer assim só para... E aí vamos pegar um ponto y, que está lá no bordo, e aí vamos tirar aqui, olhar para uma bolinha euclidiana, e lá de raio R aí, em torno desse ponto y, e definimos esse campo aqui, tá bom? E aí vamos trabalhar aí na superfície menos esta bolinha. Vamos olhar aqui para sigma menos essa bolinha aqui de raio R centrada em Y, tá? Sei lá, deixa eu chamar isso aqui de sigma Y. E depois vamos fazer isso, né? Vamos olhar para a área de sigma sigma Y e mandar R para zero. Tá bom? Então a ideia para a gente vai ser essa. Muito bem. Então, primeira coisa que nós vamos fazer é calcular o divergente desse campo. Por quê? Porque, assim, a área, nós vimos, né, na aula passada, lá pela a identidade de Minkowski, né, nós encontramos um laplaciano da função f, era duas vezes 1 mais o vetor, a curvatura média vezes a função suporte. Aí integramos, isso é zero. No caso de ser mínima e tem bordo, isso, né, a gente encontrou lá uma coisa assim, né? 2 vezes 1 mais aqui curvatura média vezes a função nx aqui. Integramos, deu zero porque a superfície lá era fechada. No caso aqui ela tem bordo, na hora que integra a gente leva isso para o bordo, a função f era a função, não é? F de x, função mod x quadrado sobre 2. Então, quando você faz isso para o caso com bordo, e no caso de ser mínima, que isso aqui é zero, a gente obtém que aqui duas vezes a área, o lado de cá vai ser área, né? Se integrar sobre sigma, duas vezes a área
no caso de uma mínima, tá bom? É a medida aí, né, do bordo. Tá? Porque essa integral aqui, não é? Passa, você está integrando em sigma, pelo teorema da divergência, isso vai para a derivada normal disso daqui, no bordo. Aí, como você está lá no bordo, que é 1, tudo, esse 2 mata, tal, fica exatamente 1. Ou seja, você tem que, 2 vezes a área de uma mínima de fronteira livre na bola é o comprimento do bordo. Tá, ok? Então, nós vamos fazer isso daqui, né? Tirar esse um ponto, usar esse campo, e vamos depois utilizar essa relação do comprimento da área aqui pelo comprimento do bordo. Ops. Então, vamos lá. Ok, então, primeira coisa é... tá, o que eu queria dizer. Então, da mesma forma aqui, olha, nós vamos usar o divergente desse campo aqui. Né? O divergente desse campo e depois usar a integração por partes, né? Sair de dentro de sigma como divergente para o bordo, né? O produto desse campo pelo vetor normal, né? Mas na próxima aula eu faço, vou tentar fazer de forma rápida a prova desse resultado e aí a gente dá continuidade.